Tá bom, Eric. Eu já entendi que o desenvolvimento da força é você ir na contramão da natureza. Se basicamente a natureza é você buscar o prazer e evitar a dor, o desenvolvimento da força consiste em você buscar a dor e evitar o quanto possível e dentro de uma moderação o prazer, tá? Por quê? Ir contra a natureza de modo sem moderação e exagerado também não é bom. Assim como você ir a favor da natureza de modo sem moderação e exagerado também não é bom. Ou seja, buscar o prazer excessivamente e evitar a dor excessivamente. Então, uma das 4 virtudes que os estoicos eles sabiamente sugerem é a temperança, a moderação, o autocontrole. Não é? Então, é importante a gente fazer esse balanceamento. Bom, como é que eu ponho isso em prática? Essa é a dúvida de grande parte das pessoas. Como é que eu ponho isso em prática? E uma das coisas, a primeira coisa que você deve incorporar é a mentalidade de que todo o desafio, todo o momento de dor não é um momento de dor, mas uma oportunidade de promover força. Essa é a primeira mentalidade que você deve incorporar. Todo momento de dor não é um momento de dor, mas uma oportunidade de superar, uma oportunidade de desenvolver a força. Claro, tanto eu como você sabemos que é um momento de dor, mas esse não é o pensamento que deve estar na cabeça. O pensamento que deve estar na cabeça é de que este momento ele é uma oportunidade para promover a força. Quando a gente tem essa mentalidade, a gente enxerga aquele momento de forma diferente. Quando nós enxergamos o momento de dor como um momento de dor, estamos informando ao nosso sistema nervoso, até mesmo ao nosso corpo, que este momento precisa ser evitado. Não é a nossa natureza evitar a dor? É isso que nós estamos sugerindo. Se estamos sugerindo para o nosso sistema nervoso e para o nosso corpo que esse momento deve ser evitado, então nós estamos forçando o nosso corpo e a nossa mentalidade a repugnar isto, a rejeitar isto. E a nossa tendência é o crescimento da vontade de desistir, de parar, de se entregar. Então a gente não consegue recrutar tanto a mente como o corpo para a ação. E a gente quebra as nossas possibilidades de promover força. Então, no sofrimento, há sempre uma possibilidade de promover a força. E isso está na superação. Então é importante você ter essa mentalidade para ser direcionado e impulsionado na direção da superação. Então, toda dor, seja ela física ou emocional, é uma oportunidade para você promover a força. E à medida que você supera, você caleja. Então, é importante também você usar o ensaio do sofrimento para desenvolver a força. E eu vou explicar o que é o ensaio do sofrimento. O ensaio do sofrimento foi uma percepção que eu tive à medida que eu percebi
que, embora a nossa vida nós temos várias experiências de sofrimento ao longo da vida, né? Como o próprio Schopenhauer vai dizer, viver é sofrer, né? Então é natural que a gente experimente o sofrimento ao longo da vida. Só que não é muito inteligente você deixar as coisas a cargo do acaso. É bem melhor você utilizar a sua inteligência para controlar a presença do sofrimento na vida. E com isso eu quero dizer você interagir com determinadas coisas que podem trazer um pouco de sofrimento para você. Então você acaba, de uma certa forma, aumentando a sua exposição à dor. E quanto mais você aumenta a sua exposição à dor, mais oportunidades você tem de promover a força. É por isso que você, de uma certa forma, se matricular numa academia é interessante. E você superar cada vez mais aquela preguiça e cada vez mais vezes, com consistência, aquela preguiça de ir à academia, aquela preguiça de se exercitar, aquela dor muscular que você sente no pós-treino. E ir superando, e muitas vezes você contra a sua própria vontade se levantar, sair, fazer uma corrida, entende? Aumentar o nível de dificuldade. Isso é incrível para a promoção de força. Isso faz uma coisa pelo teu corpo que é extraordinário. Entende? Porque o teu corpo, ele acaba de uma certa forma se lançando cada vez mais em desafios cada vez mais elevados, e você vai promovendo cada vez mais força. E não só isso. Isso também é um mecanismo pelo qual a gente atinge a autodisciplina. A autodisciplina nada mais é que a demonstração da força que nós adquirimos. O indivíduo forte, ele naturalmente vai começar a ser autodisciplinado. Por quê? Porque ele vai começar a lidar com a dor de forma diferente. Aquilo que antes era sofrido para ele, aquilo que antes era doloroso para ele, passa a ser fichinha. Por quê? Porque ele elevou o nível, ele elevou a capacidade de suportar dor. Então ele consegue ser mais disciplinado. Por que hoje você tem uma série de indivíduos procrastinadores? A procrastinação, embora muitas pessoas acreditam que ela seja apenas mental, ela também é física. É quando você tem a qualidade do seu músculo extremamente frágil. O seu músculo ele não é endurecido, ele não é enrijecido pela atividade física constante. Então, às vezes, a mente ela quer fazer, mas o corpo não responde à altura. Então, às vezes, a questão da procrastinação não é só mental, ela é física. Entende? Às vezes você quer fazer, mas o corpo não responde. E a questão da procrastinação também é relativa à falta de força, ou seja, a fraqueza da própria mente. É quando você, de uma certa forma, não suporta a dor promovida ou o desgaste promovido por aquilo que você deseja fazer. As pessoas protelam a academia, né? Exatamente por quê? Porque envolve dor. Entende? Você vai lá, no primeiro dia, você está animado, você está com aquela visão daquele corpo que você deseja na sua cabeça e você quer alcançar aquilo. Legal. Você vai na academia, começa as séries, começa as repetições, entende? Faz o que tem que fazer nesse primeiro dia e no segundo dia você experiencia um corpo completamente diferente. Não é o mesmo corpo do primeiro dia, porque agora é um corpo que ele está desgastado. E aí é que começa a prova de fato. A prova, ela começa no segundo dia da academia, irmão, não no primeiro. Primeiro você está inspirado, está com o corpo zerado. Entende? Agora no segundo dia, seu espírito está mais fraco e seu corpo também. E aí? Aí tem um desafio para você. Aí tem um momento exato. Aí tem a prova dos 9, né? Aí tem um momento que você realmente tem que superar. O primeiro não era superação, você estava bem.
O segundo agora é superação. E aí? Agora tá aí a oportunidade. Então, a ideia, neste exato momento, é você superar isso. E isso envolve, de uma certa forma, fazer aquilo que precisa ser feito. Entende? Então, você tem que, contra a sua vontade, fazer aquilo que se pretendia fazer. E é assim que você se livra da procrastinação. Porque à medida que você vai encarando essas dificuldades cada vez mais elevadas, porque a fadiga ela é acumulativa, ou seja, você vai fazer o primeiro dia, no segundo você vai estar mal. Você vai fazer no segundo, no terceiro você vai estar mais mal ainda. E você vai fazer no quarto, você vai estar mais mal ainda. Entende? E cada dia se mostra uma oportunidade para você superar a dor. Entende? Então, isso é a criação da oportunidade. É bem similar àquela mentalidade, né? Se não me dão a oportunidade, eu crio ela. Né? Então, você cria a oportunidade de desenvolver a força à medida que você se coloca em determinadas posições de dor, em determinadas situações que geram dor. E aí você tem a capacidade, e aí você tem a possibilidade de superar essa dor imposta. Entende? Esse é o caminho. À medida que você vai exercitando isso, você vai ficando cada vez mais forte, promovendo mais dor, promovendo mais superação, promovendo mais força, promovendo mais dor, promovendo mais superação, promovendo mais força, promovendo mais dor, promovendo mais superação, promovendo mais força. E você começa a perceber que aquilo que antes era difícil de fazer facilitou. Você começa a perceber que aquela procrastinada que você dava acerca de uma ação que você queria executar, seja montar um negócio, seja ir para a academia, seja fazer uma dieta, você começa a perceber que essas coisas ficaram um pouco mais fáceis. Entende? E você vai começando a libertar a se libertar da procrastinação. Entende? Então, o caminho para o desenvolvimento da força é esse. Criar as oportunidades, vencer as oportunidades, criar as oportunidades, vencer as oportunidades. Entende? A força vai aumentando ao longo do tempo.